Boa noite a você que está aí aguardando, né, o início da nossa programação, da nossa live. É muito importante que você esteja ligadinho com a gente aí. Estamos iniciando, claro, hoje estamos estreando hoje. Hoje nós não vamos ter convidados, porque hoje nós vamos passar para vocês, através do nosso companheiro jornalista Pietro aqui, o meu amigo Luan Magal está aqui pertinho, junto com a gente. Hoje nós vamos falar do nosso trabalho. Os trabalhos que nós começamos lá atrás, como que está hoje a política, mas tem muita coisa importante dentro da nossa programação de hoje. É uma estreia? Sim, é uma estreia, mas é muito importante que você participe com a gente, nos ajuda, vai ser muito legal, aí segunda-feira, às 20 horas aqui. Então nós estamos inaugurando hoje o nosso programa, né? Vai ser legal. Pedro, eu quero dar uma boa noite a você, te agradecer mais uma vez, que você está empenhado junto com a gente com essa programação, essa organização da nossa live. Eu tenho certeza que você está sendo um baluarte junto com a gente. Quero agradecer a você por você estar junto com a gente esse final de semana, nos ajudando aí. Boa noite, Magal. Boa noite, Luan. Boa noite você que nos assiste. Eu que agradeço, viu, Magal? Obrigado pelo convite, né? Você fez aqui para mim na quinta-feira no Jornal Voz de Campos, e estou muito feliz em fazer parte dessa história, né? Que não é só uma parte da sua história, mas também uma parte muito importante agora de uma história junto da Rede Aurora, né? Então, com certeza, a estreia do seu programa aqui na Rede Aurora é uma felicidade para mim. Magal, bem-vindo. Já estamos aqui. Dá uma boa noite, nosso amigo aqui, Luan Magal, boa noite. Boa noite, meu pai Magal. Boa noite, Pietro. Boa noite, nosso amigo Josiel tá aqui. Josiel, isso aí. Boa noite, todo mundo que já tá entrando aqui pelo Facebook, acompanhando a gente. E essa estreia hoje no programa Campos Agora, aqui na Rádio Aurora. Agradecer nosso amigo Germano, né? Presidente. Isso aí. Então, muito obrigado. Fique com nós aí, que tem muitas informações da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Olha, na verdade é o seguinte, olha o nome da nossa live do programa. Campos Agora. Tem um site que nós vamos estar inaugurando também já, né? Um site Campos Agora, oficial. Vai ser muito legal. E claro que hoje, na estreia, você vai ter muita informação, mas o nosso desejo é de você estar junto com a gente e essa programação chegar até você para que nós possamos colaborar, ajudar você lá na ponta do município, lá nos bairros, né, no distrito, onde precisa da atenção do poder público, não só municipal, mas também do estadual. Então, aqui no nosso programa Campos Agora, vocês podem ter certeza que vocês vão conhecer quem são os verdadeiros políticos dessa cidade, que andam em dia com as suas palavras, que andam em dia com os seus projetos, que cumprem com as suas promessas com a população. Aqui no Campos Agora, não tenha dúvida disso. Nós conversando, como o Luan falou aqui, o nosso amigo, o presidente da Rede Aurora, nosso amigo Germano, eu quero mandar um abraço para o nosso grande amigo, que vai estar aqui também amanhã, né? A partir das 20 horas, que é o nosso amigo Edmar Pitac, que é uma bastidora da política, é realmente um sucesso total, leva a informação até a população e está sempre defendendo o lado certo, o lado do povo. Então, assim, a Rede Aurora e Josiel, que é o nosso piloto ali, na técnica ali, com certeza vai colaborar muito, mas muito com a gente. O programa Campos Agora, por que o nome Campos Agora? Porque, na verdade, o pessoal tem que estar atualizado. O que está acontecendo? O que está acontecendo em Campos hoje? O que está acontecendo em Campos que a população não sabe? Vai passar a saber através do nosso programa. Pode ter certeza que hoje a estreia, talvez eu vou responder mais do que perguntar, né? Na nossa estreia hoje, mas eu tenho certeza que Campos vai conhecer os seus verdadeiros representantes. Os seus verdadeiros representantes. Quem são os verdadeiros representantes de Campos na política? Mas nós vamos abordar muita coisa importante. Nós vamos abordar os assuntos de interesse da população. Como que anda a agricultura em Campos? Quem poderia produzir em Campos a agricultura e deixa a desejar? Mas tem muita coisa. O nosso programa Campos Agora é a informação
correto através do site e também aqui às segunda-feira, sempre às 20 horas, que nós vamos levar essas informações tão importantes para vocês. Nós vamos estar com todas essas informações, nós já temos aí um telefone cheio de informações para vocês, nós temos um cadastro muito importante, tudo aquilo que a gente precisa e ver sofrimento das pessoas, ou onde as coisas estão organizadas, as pessoas são gratas também, tudo isso aí. O Campus Agora é para isso, é para levar a informação até você, porque o que sai aqui na Rede Aurora pode ter certeza que é a pura verdade. Não é isso, Pedro? É isso aí, Magal. Vamos começar? Vamos! Vamos lá, olha, para você que está aí assistindo e não me conhece, sou Pedro Souza, apresento aqui o Jornal A Voz de Campos. Estive com o Magal, né? Tive o prazer de participar com você aqui, é sucesso Participou total. aqui comigo, com o Germando, e tem também o meu programa que se chama Zoom Aurora. Por que eu tô falando? Não é jabá não, tá, gente? Te juro. É só para eu contextualizar aqui, eu tenho um estilo de fazer entrevistas, Magal, que o senhor confiou a mim, né, participar desse estilo único de fazer entrevista que eu tenho tentado trazer aqui para vocês na Rede Aurora. Então, hoje nós vamos fazer aí algumas perguntas ao Magal. Vamos. Vai responder, vai comentar algumas notícias também ao longo dessa edição. E presta atenção, hein? Magal vai ficar sabendo disso agora. Você topou, você assinou o contrato, não leu a letrinha miúda. Magal topou participar do Em Uma Palavra também. E vai ter que resumir alguns nomes aqui em uma palavrinha só, hein, Magal? Mas é no final. Pode ser? Pode ser. Uma palavra, pelo menos uma frase. Uma frase, pode ser uma frase. Tá legal. Mas é nome polêmico, hein? Olha, pra gente começar, eu não posso deixar de te fazer aqui, Magal, uma pergunta que eu chamo de pergunta zero. Então, pra gente resumir rapidinho, se apresentar pro público da Rede Aurora, quem é Jorge Magal? Olha, quem é Jorge Magal? Eu sou Jorge, está sendo Magal, está aqui meu filho Luan. Quando nós começamos na política mesmo, fazendo parte da política, como na candidatura, o Luan Magal, ele tinha apenas 3 anos. 3 aninhos. Já andava comigo na rua, né? Trabalhando Já com a tava gente. junto. Mas quem é Jorge Magal? Eu sou Jorge Santana Azevedo Magal, pai de 6 filhos. Meu amigo Luan Magal, minha amiga Ludmila, que deveria estar aqui, mas por outros compromissos não chegou em tempo, mas na próxima segunda-feira, ela vai estar junto com a gente. Então, esposa da Maria de Fátima, né? Mulher baluarte, muito firme, graças a Deus, ao nosso lado, trabalhando, sempre atendendo o povo. Eu tenho uma família maravilhosa, graças a Deus por isso. Eu tenho minha mãe que vai completar agora 96 anos. Olha aí. Um amor de pessoa, uma pessoa de muita fé. É o esteio da família, hein? Maria Santana, minha mãe. Meus irmãos, enfim, eu tenho uma família maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus por tudo, né? O Luan, a Ludmila são meus filhos. Tem o Davi Magal, que atua na faculdade fazendo Direito, já está lá no 6º período. E um rapaz maravilhoso, graças a Deus, o Davi Magal, que é o nome dele, Davi Magal. Uhum. E Ana Júlia, de 14 anos também, uma menina espetacular. A Maria Fernanda, de 8 anos também. E a Giovana, que tem 5 anos. Olha só. 5 aninhos a Giovana, e por aí, um time com 6. 6 é uma maravilha. E eu tenho muito que agradecer a Deus pela família que eu tenho, por tudo. E quando você fala quem é Jorge Magal, então, eu sempre fui, na juventude, fui garçom, né? Em vários restaurantes. Também depois passei a trabalhar com confecções nas ruas, trabalhando no Rio de Janeiro. Eu frequentava assim, trabalhando a área do norte da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Que hoje você vê, os morros são muito violentos. Na verdade, a violência está no país inteiro. Na verdade, os governantes perderam o controle. Mas nós trabalhamos toda aquela baixada fluminense e, graças a Deus, nunca tivemos problema com ninguém. E também Vitória, toda essa região nós trabalhávamos com confecções, trabalhando. E quando um dia entrei na política, né? Fui candidato a vereador por incentivo do meu pai,
junto com a senhora Elizabeth Couto, que foi secretária do município, foi vereadora do município também, e com isso eu incentivou a ser candidato a vereador. Aí eu fui candidato em 92, minha primeira eleição que eu concorri foi em 92. Aí um trabalhozinho, nós fizemos 300 e poucos votos, né? 356 votos. Aí começamos um trabalho firme, visando a gente conseguir chegar a ser vereador. Nossa família humilde, mas graças a Deus de muito respeito. E com isso, logo em 94, eu comecei, após as eleições de 92, comecei a trabalhar. Trabalhando firme, um trabalho comunitário, um trabalho firme. E eu falei, bem, já que eu quero ser vereador, porque às vezes hoje as pessoas, aqui eu não vou colocar o nome de ninguém, a não ser que eu seja provocado a responder uma coisa do nome de algumas pessoas. Mas, na verdade, hoje a política, a eleição ficou, muito fácil. É de fazer pela rede social, né? E aí o resto não é comigo, né? Mas naquele tempo a gente trabalhava um trabalho muito legal. E eu chamei um grupo, a família, mais um grupo, falei, olha, eu quero ser vereador e você vereador. Comecei a fazer um trabalho, sabe, um trabalho que eu implantei dentro de Guarulhos, uma casa da alimentação, chamada Casa da Sopa, para servir aquelas pessoas carentes, que hoje tem vários benefícios do governo, estadual, municipal, mas naquele tempo, na verdade, não tinha. Então, eram muitas pessoas passando necessidade mesmo nos bairros, principalmente de Guarulhos, e eu criei a Casa da Alimentação. Atendia todos os dias 300 famílias com alimentação. Gratuito. Era muita gente que a imprensa ia conhecer essa casa de alimentação tão famosa. Às 5 da tarde já estava tudo pronto para entregar essa alimentação às pessoas que, na verdade, faltavam em casa. Então, minha mãe e mais um grupo, né, de senhoras que participavam com a gente nessa casa da alimentação. E com isso foi um grande trabalho que eu criei nessa casa da alimentação atendendo a população. E com isso, logo eu esperei a comprar uma ambulância. Aí comprei uma ambulância para socorrer a população, já que não tinha. Porque o companheiro Claudeci foi deputado por 3 vezes, vereador, deputado, foi o pioneiro de colocar a ambulância nos bairros, né? Porque também não existia da prefeitura. O Claudeci foi o pioneiro nas questões das ambulâncias. Mas eu coloquei onde não tinha, no Parque Guarulhos mesmo não tinha. Eu coloquei uma ambulância comunitária, eu mesmo trabalhava na ambulância, socorrendo as pessoas, e outros amigos também, os irmãos ajudando, nessa ambulância comunitária. E com isso, nós fomos ganhando corpo no nosso trabalho. Trabalho comunitário, visando, claro, atender a população, mas visando também de uma candidatura de vereador em 96. E quando chegou em 94 para 95, eu abri um centro social de apoio à comunidade de Guarulhos, posto de saúde. Lá em Guarulhos também não tinha. Aí eu criei esse centro social, isso em 94 para 95. O doutor Arnaldo Viana era vereador naquele tempo, doutor Arnaldo. E eu fiz um nome que a gente vai falar muito aqui hoje. Vai? Talvez. Não. Aí nós fizemos o seguinte. Eu criei esse centro social, fiz um convite, então, o vereador doutor Arnaldo Viana, fiz um convite como médico, né? Para que ele pudesse atender a população nesse centro social, qual nossa equipe, eu e nossa equipe, abrimos esse espaço. A pessoa doou uma casa, preparamos um centro social muito importante. E aí começamos com os médicos atendendo o doutor Arnaldo, depois ele levou mais um médico e foi indo. E aí foi crescendo. Fomos crescendo nesse trabalho comunitário. O doutor Arnaldo Viana, médico, aí os candidatos a vereadores também naquele tempo, falavam, Jorginho, Magal, como é que você traz um vereador para dentro do bairro e você quer ser candidato? Eu falei, eu não estou trazendo um vereador, estou trazendo um médico. Para atender o povo que precisa tanto. Então, o doutor Arnaldo ele passava o dia, atendia 100 pessoas em um dia, ou até mais. E à noite, a gente ia na casa daquelas pessoas que estavam acamadas, que não tinha como ir na unidade, estava acamado, nós íamos com o doutor Arnaldo nas casas das pessoas, à noite. Então, isso é um trabalho que teve um reconhecimento muito grande. Chegou o ano da eleição, 96, o garotinho candidato a prefeito, mais uma vez, e uma eleição muito favorável. O Garotinho, uma eleição muito favorável. E todos queriam ser vice-prefeito de Garotinho. Porque o prato pronto, o Garotinho estava com
uma pesquisa lá em cima para ganhar a eleição e ninguém tem eleição garantida, mas muito favorável. E aí entra já então nossa primeira pergunta. Já puder engatar aqui na nossa primeira pergunta. Sim. Vamos fazer então na ordem cronológica. Isso. Preto, só mandar um abraço que o pessoal já está acompanhando a gente pelo Facebook aqui. É a Luzia Santana, a Fátima Gomes, a Leda Barbosa, Massa Valéria, o Fabiano Monteiro, nosso amigo Bibi, lá do Parque Guarulhos. O Edmar Pitac tá acompanhando aqui. Desejando sucesso. Um abraço pro Edmar. O Major, o Ângelo Márcio, o Faria Brindes tá acompanhando a gente também. A Juliana Guerreiro, a esposa de Charles Guerreiro. Sim. Um abraço pra Juliana também. Isso. O Hélio Azeredo tá acompanhando a gente aqui. Muita gente tá acompanhando aqui. Daqui a pouco, Pedro, já vou voltar aqui e você já pode dar início aí. E aí a gente pode vendo ali também pelo retorno. Isso, por ali também. A gente vai lendo ali, a gente lê as mensagens também, né? Às vezes tiver alguma pergunta, você que tá assistindo, e já tem já algumas perguntas ali já. Aqui pro Magal, tem uma pergunta pro Luan, pode mandar também, que a gente vai lendo aqui ao longo do programa, tá bom? Olha, eu aproveitar que tem essa audiência, muita gente já acompanhando a gente aí, pedir a vocês que são nossos amigos, estão acompanhando, que vocês pudessem aí compartilhar também com os seus grupos, né? Claro. Vocês são nossos amigos, compartilha com o grupo de vocês aí. É muito importante o crescimento ainda da nossa audiência. Logo na abertura da nossa programação, já tá legal. Você vê quantas pessoas estão aí, já estão... E muita mensagem, chegando toda hora, né? Então, aí, mais uma vez, agradecer a você que está aí, mas pega no seu grupo, joga no seu grupo também, vamos crescer. Porque na segunda-feira, nós queremos estar muito maior do que hoje ainda. E aí fazer uma explicação também, né? Em nome da Rede Aurora, digamos assim, explicação para você que está nos assistindo. Hoje a gente só está aí pelo Facebook, como você está vendo, e pelo site da TV Aurora, né? A gente tem uma TV própria aqui, ó, essa logo aqui, ó, da Rede Aurora. A gente tem a tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV, canal 16 de qualquer operadora de streaming da nossa região. Infoline, Link Web, que você procurar, a Rede Aurora vai estar lá, tá bom? Mas a partir da semana que vem, a gente tá com probleminha no Instagram, mas a partir da semana que vem a gente vai estar ao vivo também no Instagram do Magal, e aí o programa vai ficar disponível também, contando já com o de hoje, no YouTube da Rede Aurora. E aí depois você pode assistir pelo Facebook, pode rever pela TV Aurora, vai ter um espaço na grade que a gente vai divulgar, ou pelo YouTube, tá bom? Então, só dando esse aviso para vocês e simbora então para nossa primeira pergunta, Magal. Vamos tocar o barco. Olha, o senhor tocou aí no assunto do seu começo político, né? 92, primeira eleição disputada, não ganhou, mas faz parte. Veio então 96, Antony Garotinho, candidato mais uma vez a prefeito, muito favorável, a gente sabe da história, né? Quanto ao Garotinho, porém, uma coisa que muitas pessoas talvez não saibam é que o senhor foi candidato a vereador em 96, ganhou, e quem foi o vice de Antony Garotinho foi Dr. Arnaldo Viana. Por isso nós falamos aqui que iríamos citar muito ele. Mas eu te faço duas perguntas então, aproveitando esse espaço. Como que foi a primeira ou as primeiras eleições que o senhor ganhou? 96, 2000 e 2004, correto? E quem que lançou Dr. Arnaldo como candidato a vice de Garotinho? Conta pra gente. Olha, Pedro, então, na verdade, como eu falei, o Dr. Arnaldo foi trabalhar com a gente lá no Parque Guarulhos, atendia multidões de pessoas, muita gente, e ele é o seguinte, ele era vereador, mas o médico que é uma pessoa humanitária, uma pessoa muito bacana, o doutor Arnaldo Viana. Com isso, já no ano de 96, ano eleitoral, o Garotinho candidato a prefeito e tinha que encaixar um vice para Garotinho, mas tinha muita gente querendo ser vice de Garotinho na eleição de 96. Aí o que nós, o nosso grupo, começamos a conversar? Nós formamos um grupo de 300, em média, 300 mulheres, só na região ali do Parque Guarulhos, Lebreza, Santa Rosa, Custodópolis, essa região do Jardim Carioca, enfim. Nós criamos um grupo de 300 mulheres, que você sabe que campanha política, 70% é as mulheres que fazem a campanha política. Sim. 70%. Você pode acompanhar que 70%, em média, que realmente faz a política. E com isso, nós criamos esse grupo e Garotinho, ele vinha aos sábados para Campos. Ele é Rosinha. Todo sábado ele chegava ali na Lapa, ali, sábado à tarde, 3, 4 horas da tarde. E teve um dia que nós marcamos lá em Parque Guarulhos
e formamos uma caravana para vir até a casa de Garotinho. O Garotinho não sabia, Rosinha não sabia, o próprio doutor Arnaldo também não tinha conhecimento. Pegar de surpresa. De surpresa. Aí nós saímos do Parque Guarulhos a pé. Passamos pela Zusa Moto, Presidente Vargas, saímos ali no Jardim Carioca e viemos andando. Passamos na Ponte da Lapa a pé e chegamos então até na casa de Garotinho. Chegamos na casa de Garotinho e nós estávamos controlando porque tinha pessoa informando o horário que ele ia chegar. Né? E quando o Garotinho chegou na Lapa, a rua da casa dele estava lotada. Tinha uma Brasília com som, uma cadeira para ele subir e ali chegamos para dar o grito para Campos ouvir. Partiu de Guarulhos. E qual que foi? Gritando todas as mulheres em uma só voz. Doutor Arnaldo é o seu vice, Garotinho. Porque Magal é o nosso vereador. Então isso, nós pegamos o Garotinho de surpresa. Você sabe que Garotinho é um cara, um comunicador, de mão cheia, né? Um político, né? Nato. E ele, quando tem as pessoas, ele dá atenção. Ele abraça, ele quer saber o resultado, o que houve. Quando ele chegou na casa dele na rua, estava cheia a rua. Ele levou até um susto. Quem está vendo? Encontramos com ele dentro do carro. Eu falei, Garotinho, aqui esse pessoal vieram te fazer um pedido e te dar um abraço. É mesmo? Aí desceu do carro, já na esquina, e acabou de chegar na casa dele a pé. Então, na verdade, começamos assim, trabalhando, lutando para fazer o doutor Arnaldo vice de Garotinho, que aí sobraria um espaço para mim ser vereador. Porque se o doutor Arnaldo fosse vereador, eu também candidato a vereador, dividiria muito, ia dividir os votos ali, claro, que ficaria difícil para mim. Então, montamos essa ideia de fazer os pedidos a Garotinho diretamente, mobilização do povo de Guarulhos, e não foi fácil não, tá? Porque tinha muitos outros candidatos também, pré-candidato, querendo serviço. E Garotinho, tudo pessoa de bem, pessoa de uma história muito boa, em Campos. E isso o senhor falou que foi num sábado à tarde? Um sábado à tarde. Então, conseguiu, reunir 300 mulheres, 300 pessoas, né? Essa aí, média. Na média, colocar que não foram só mulheres, né? 300 pessoas. Sim. Mas a maioria é mulheres. Sábado à tarde, para ir para frente da casa de Garotinho. E qual que foi a reação dele ali na hora? Uma reação que ele pegou de surpresa, que ele realmente não sabia. Mas o grito era esse aí: doutor Arnaldo, seu vice, Garotinho. Você é o nosso prefeito, doutor Arnaldo é o seu vice, Magal é o nosso vereador. Esse é o grito de guerra. E ali o Garotinho subiu na cadeira, ele cumprimentou todo mundo primeiro, fez uma festa com o povo de Guarulhos, junto com ele. E ali foi, então, o pedido onde ele falou: olha aqui, tem muitos querendo ser meu vice. Ele mesmo falou. Mas um pedido tão importante vindo de Guarulhos, eu prometo a você que vou conversar com a Rosinha e nós vamos dar um retorno a vocês. Não posso dar agora. Que eu não podia falar sem o apoio de Rosinha também, né? Ele também não poderia dar uma informação, porque o Garotinho sempre respeitou a sua base política. Vamos ser claro. Sim. O Garotinho sempre respeitou a sua base política, gosta de ouvir as pessoas, chama as pessoas, pode ser a pessoa mais humilde dos bairros, mas tem uma composição com ele, ele gosta de ouvir. Vamos ser claro que é assim mesmo que o Garotinho sempre agiu. E com isso, nós fizemos uma vez só, não, sabe, Pedro? Nós fomos deixando o Garotinho esquecer, não. Passava 15 dias, nós voltava. Passava 15 dias, a gente voltava com os grupos. Até que chegou na convenção, nós fomos com mais de 600 pessoas para frente do sindicato e conseguiu, então, o doutor Arnaldo ser o vice Garotinho. Então, dali saiu um alívio muito grande, porque o doutor Arnaldo vice, então o espaço para mim ficou muito garantido, bem garantido. Nada garantido, mas sim favorável à minha eleição. Aí fomos candidato, Garotinho se elegeu, o doutor Arnaldo ganhou na vice e eu ganhei a primeira de vereador. E acredito que puxou uma parte dos votos do doutor Arnaldo também? Sem dúvida, porque a metade dos votos era dele. Não tem dúvida, porque ele era um médico, né, atendendo a população. Atendendo cada um. Um médico humanitário sensacional, que é o doutor Arnaldo Viana. E com isso, o doutor Arnaldo virou vice-prefeito, eu vereador. E aí surgiu a ideia, que eu já estava conversando antes disso aí, antes do doutor Arnaldo ser escolhido para vice, o doutor Arnaldo chamava o pessoal dentro do centro social, falou: o dia que Magal for vereador e eu for prefeito, Guarulhos vai ganhar um hospital, porque eu estou vendo a necessidade da saúde aqui em Guarulhos. E foi assim. Eleito Garotinho, prefeito, doutor Arnaldo vice, eu ganhei a eleição. Só dentro do bairro, eu ganhei a eleição com 1.288 votos. Fui eleito. 1.100 votos eu fui dentro do bairro.
Parque Guarulhos, São Mateus, lembrei aquela região. Então foi espetacular, e daí foi o nosso primeiro projeto, quando tomaram posse. Garotinho ficou 1 ano e pouco na prefeitura e saiu para concorrer à eleição do governo do estado, em 98, né? E com isso, nosso primeiro projeto, sentar para conversar lá em casa, de um jantar, foi tratando da implantação de um hospital em Guarulhos. O HGG foi nós, Magal, Dr. Arnaldo. Que veio, então, dessa articulação... Essa articulação. Que começou em 96 para fazer Dr. Arnaldo vice. Sim. E aí, esse início, então, dessas conversas para o HGG veio com o Dr. Arnaldo já como prefeito? Já como prefeito. A partir de 98. Sim, já como prefeito, Dr. Arnaldo com a prefeitura. Aí, mais Garotinho também tinha um interesse muito grande de ter um hospital em Guarulhos. E com isso, formamos esse grupo. E chegou um belo dia e o Dr. Arnaldo, ali na Rua do Gás, onde ele morava, ele chamou uns técnicos e foi, olha, escolhe o local para a implantação do Hospital Geral de Guarulhos, até o nome. Aí nós fomos para lá escolher e ali foi aprovado pelos técnicos, todo mundo ali. E ali está o HGG hoje, um hospital com uma luta nossa. Magal, nossa família, equipe, Dr. Arnaldo Viana e, claro, com apoio de Garotinho também. Então, olha só, nós chegamos aqui à metade do nosso programa. Ali batemos meia hora, Magal. Isso. Eu tinha preparado tanta pergunta, mas tanta pergunta. Mas eu vou encurtar a minha resposta. Não, a gente pode... Eu ia te sugerir a gente dividir. Vamos fazer uma parte da sua trajetória e a gente responde também as perguntas ali que nós temos aqui do nosso público hoje. Precisamos. E na semana que vem, seja comigo ou seja com o Luan, com o Ludmila, só toca então a outra parte da sua trajetória política, pode ser? Pode, mas... Porque é muito extenso, né? Isso. Só aqui em uma pergunta... muito trabalho, né? Pois é, muito trabalho, né? Que a gente veio 92, 96, Dr. Arnaldo, HGG. Olha só, pouquinho espaço de tempo e tanta coisa que já teve, né? Verdade. Então... Mas vamos tocar onde dá, a gente vamos tocar aí na segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Aí divide mais um pouco, né? Divide mais um pouco, mas vamos dar atenção ali. Vamos lá. Quem tá mandando as mensagens? Olha, Josiel, vamos ver quais as perguntas que nós temos lá para cima. O que nós temos aí, ó? Vamos ler essa do Wendel Barcelos, então. Ó. Boa noite, Magal e todos da bancada. Magal, que é uma grande liderança de Guarulhos e região. Magal, quem você vai apoiar? E já começou com pedrada, Magal. Quem você vai apoiar para governador em 2026? Rodrigo Bacelar ou algum candidato que o prefeito Vladimir Garotinho vai apoiar? Uma pergunta que pega de cara a cara. Você é um grande amigo da gente, lá do Custodópolis, né? Quero mandar um abraço para você também, seu pai, Sadi, para Dandão, para todo mundo aí, o Anderson. Na verdade, eu sempre fui um político, eu sei que Campos me conhece. Eu sempre fui uma pessoa que ganhei 5 eleições. Era 6, me tiraram uma, eu fiquei com 5 mandatos, né? Mas e também fui candidato a deputado estadual, fiquei com 11 mil votos, sem apoio de prefeito, de secretário, nada disso, em 2006. E depois fui candidato também a deputado federal. E fiz 16 mil votos para deputado federal. Isso em 2014. 2014, que já estava crescendo muito a polarização também. As coisas estavam ficando mais complicadas, né? Sim. E ali eu não tinha apoio de prefeito, nem de deputado, de governador. Magal e uma equipe. Quando eu falo da nossa equipe, porque eu nunca tive cabo eleitoral. Nós sempre tivemos um grupo de colaboradores, né, Luan? Sim. Sempre um grupo de colaboradores junto comigo. Então nós íamos para a rua mesmo e dava resultado. Tanto para mim ou quem nós estava apoiando. Nós decidimos sempre eleição em Campos. Sempre nós decidimos eleição em Campos. Você vê com a entrada do Dr. Arnaldo, tem certeza que ninguém vai desmentir que eu estou falando aqui a pura verdade. Como nós vimos para a Câmara do Dr. Arnaldo na vista de Garotinho e o Dr. Arnaldo virou prefeito e eu vereador. Então, Anderson, eu quero... O momento é o seguinte. Eu falei e volto a falar. Falei no jornal de Germano na quinta-feira passada. Nenhum cientista político, o melhor que tenha no mundo, define hoje uma estratégia de uma candidatura a governo do Estado. Claro, como nós falamos, tem aí o Eduardo Paes,
que está aí, prefeito da capital, prefeito 4 vezes, enfim. É um forte candidato, né? Já disputou duas eleições de governador, perdeu as duas e agora está vindo com muita força. E surge aí o Rodrigo Bacelar com um apoio aí, possível apoio de Bolsonaro, do próprio governador Cláudio Castro. É mais uma candidatura forte. Mas aqui nós estamos falando o seguinte: o Vladimir é um prefeito muito habilidoso. Não é à toa que ele foi, até hoje, o prefeito mais votado de Campos. 192 mil votos. Então não tem como você dizer que Vladimir não tem chance de ser um candidato e até mesmo de ganhar uma eleição. Você acredita que Vladimir ganharia? Não é que eu estou apontando ganhador. Eu estou respondendo a pergunta dele. Quem que eu vou apoiar? Quem são os candidatos? Vladimir é candidato? Vladimir vai apoiar? Rodrigo Bacelar já é candidato? Ou quem ele vai apoiar? Então, tudo isso aí monta na cabeça da gente hoje uma expectativa de saber. Como eu falei, sempre fui um político que respeitei muito os grupos que eu sempre participei. Nunca deixei rastro com nenhum dos grupos que eu apoiei. Grupo que eu falo assim, grupo do Dr. Arnaldo, grupo do Garotinho, a Rosinha. Eu fui líder do governo, 5 anos na Câmara do Governo de Rosinha. O Vladimir agora, eu ajudei ele muito em 2020. Em 2020, quando ele foi para o segundo turno com Caio Viana, ele estava muito agarrado, muito pertinho do outro as decisões. Eu não tomo decisão sozinho. Eu tenho grupo de trabalho e respeito como o grupo me respeita. Eu fiz uma reunião grande, isso era 3 horas da tarde, isso no segundo turno em 2020. E fui ouvir a nossa equipe, tinha 800 pessoas. 800 pessoas na nossa reunião, que eu fiz durante a tarde. E fui tirar uma opinião com o nosso grupo, qual seria quem te ia apoiar, Vladimir ou Caio Viana? Eu tinha gratidão por Caio Viana também, por ele ser filho do Dr. Arnaldo Viana. E também uma gratidão com o Vladimir por ser filho de Rosinha e Garotinho, sempre confiaram em mim e sempre trabalhamos juntos. Então, 2 jovens, no segundo turno de uma eleição de uma cidade importante igual Campos. Então, eu tive que fazer uma reunião, como sempre fiz, ouvir o nosso grupo, porque político é político, tem que ouvir as pessoas que ajudam. Você quer ver eu ficar pau da vida? Quando eu vejo um tipo de política, que às vezes as pessoas ajudam, vai pra rua, passa a hora de comer, passa a hora de beber, passa a hora de dormir. Muitas mulheres às vezes têm problema até mesmo com os maridos em casa, pela hora que chega em casa, ajudando o candidato. Daqui a pouco o candidato ganha a eleição, põe a caneta, começa a pisar em cima das pessoas. Eu nunca fui assim. Eu sempre valorizei o grupo de trabalho. Então, no segundo turno de 2020, eu fiz uma reunião com um grupo muito grande e ali tirei uma opinião com eles. E nós ficamos, Vladimir foi com 70%. Dessa reunião. E Caio Viana com 30%. Então, eu não vou contra a vontade do meu grupo de trabalho. Não vou. Aí, o que eu fiz? Está decidido, então? O grupo vamos com o Vladimir? Vamos com o Vladimir. Então, tá bom. Porque tinha um acordo de Rodrigo com Caio Viana. Esse acordo, sim. Na verdade, o acordo era esse. Doutor Bruno Calil, candidato a prefeito, Rodrigo apoiando, e também o Vladimir e Caio Viana. Então, ficou os dois no segundo turno, e eu tirei uma opinião com o nosso grupo de trabalho. Como eu falei, 70%. Vladimir, 30% para Caio Viana. Então eu falei, então eu não vou contra o meu grupo. Vamos aqui. Sim. Mesmo sabendo que o Rodrigo tinha um compromisso com o Caio Viana. Saí dessa reunião, era 5h30 da tarde, e falei, estou indo tomar uma posição de acordo com vocês. Está fechado? É Vladimir? É Vladimir. A maioria foi Vladimir, então fechamos. Eu vim para casa de Garotinho, na Lapa ali. Era 6 horas da tarde, cheguei ali, Garotinho estava em casa. Nós conversamos, falei, Garotinho, existe uma decisão do nosso grupo de trabalho, o apoio a Vladimir. Aí Garotinho, até ali na cozinha, embaixo mesmo ali. Ele falou, rapaz, isso é muito importante para nós, a eleição vai ser muito dura. Porque Garotinho conhece, né? Garotinho, a eleição vai ser muito dura. Esse apoio de vocês, da sua equipe, será muito importante da sua família. Nesse mesmo instante, o Vladimir chegou do Rio. E entrou
rapidinho, que ele estava com compromisso, e estava conversando com o garotinho. Aí, Vladimir falou assim: ô Magalzinho, que bom ver você aqui com o papai. Ele é meio um cadinho, tem hora, né? Vladimir. E ali eu falei: então, já está decidido que com o seu pai, que o candidato do nosso grupo vai ser você. É mesmo, Magal? Eu falei: é verdade. Então nós tomamos uma posição assim, de acordo com o nosso grupo. Então, respondendo a pergunta do amigo ali, se eu vou apoiar o candidato de Vladimir ou apoiar o candidato de Rodrigo, nós estamos trabalhando muito. Eu vou estar essa semana no Rio de Janeiro, não é nada de encontro com o Rodrigo, para deixar claro, é outro compromisso que nós vamos ao Rio essa semana, e também uma opinião que eu sempre tive. Primeiro, vou ouvir o nosso grupo. Se eu ver que Vladimir é um candidato ou vai apoiar um candidato que precisa do nosso apoio, nós podemos, não há problema nenhum. É muito importante, Wendson, a gente conversar. A gente conversar, isso sem dúvida nenhuma. Hoje, falar, se eu vou apoiar o Rodrigo ou se nós vamos apoiar o Vladimir, existe ainda um percurso, nós vamos trabalhando, conversando com as pessoas. Nós vamos estar essa semana também, uma reunião com o nosso grupo, também está marcado essa semana. Eu tenho outra reunião no Rio de Janeiro também, mais uma vez reafirmando. Vai no Rio de Janeiro reunião com o Rodrigo? Não, tem nada marcado com o Rodrigo. Não tem. Então, a pergunta é assim: eu vou decidir junto com o nosso grupo, e a semana que vem agora já tem reunião marcada com esse nosso grupo lá num salão no Parque Guarulhos. É assim, com certeza eu vou te informar melhor. Aí mandar um abraço aqui, o pessoal que tá acompanhando a gente aqui, né? Telmos Manhães, Fátima Ribeiro tá acompanhando a gente, Branco do Parque Guarulhos, o Márcio Pereira tá lá ligadinho, nossa amiga Jane Papai Noel, lá da Penha. Maravilhosa. Tá ligadinho. O Carlos Alberto, aquele que fica com um trio elétrico. Sim, Carlos Alberto. Guarulhos e Andana. A Vic também tá lá ligadinho. O Marlon. Vic da Rua Itaperuna. Alô, a Carla também tá acompanhando aqui. Doutora Kissla tá ligadinho acompanhando. Nossa, a Kátia. O Átila pedindo para mandar um alô aqui para todo mundo, pessoal moradores da Baixada Campista, tá lá ligadinho ouvindo o nosso programa. Grande liderança. O Lenilson também pedindo para mandar um abraço para Amor do Coco, Santa Maria e Santo Eduardo, que tá pedindo socorro. Norte do município, tá? Isso. Feia coisa lá mesmo. A Thalia, o Isaías, o Juninho Castor, nosso amigo Tio Léo, tá ligadinho lá também, acompanhando a gente lá. Grande liderança do Parque Nova Brasília. Tanto o Tio Léo, o Juninho Castor, um abração pra você. Juninho, daqui a pouco nós vamos estar comendo aquele churrasquinho com você aí, tá legal? O churrasquinho tá quentinho essa hora, nós vamos estar chegando daqui a pouco pra família Olímpica. Ali, quando você fala Juninho, tá ali, todo mundo assistindo ali. Tá todo mundo lá, ligadinho. Todo mundo assistindo, na TV ainda. Todo mundo tá assistindo lá. Tá ali a Dona Neide, tá ali a Lucinha, tá ali o Juninho Castor, a Leandra, enfim, se falar o nome daquela galera que está nesse momento lá, eu tenho certeza que é difícil, mas um beijo pra todos vocês aí. O Júnior Martins também tá ligadinho lá acompanhando. Lohana tá acompanhando a gente também, mandando boa noite. A Madalena. Nada, opa. Rosildo também tá ligadinho. Todo mundo aí. Daqui a pouco eu já volto aqui falando mandando um abraço pra eles. Olha, dar uma... Vamos lá, eu tô tentando ajeitar as cadeiras aqui, tô com raiva dessa cadeira. Você aqui. leu um comentário só, mas eu demorei muito respondendo a pergunta, porque é uma pergunta, qual que nós vamos apoiar quem? O candidato Rodrigo Bacelar ou Vladimir. Ainda não existe uma decisão, até mesmo que essa semana vamos ter uma reunião com o nosso grupo e a gente tem que conversar. Com certeza, eu sempre tive interesse de sempre trabalhar como sempre trabalhei nas comunidades. Então, mas também, como o senhor falou, é impossível cravar quem vai ser candidato, até para poder apoiar alguém, né? Isso. Não sei, título político hoje, nem eles têm. Não consegue ainda. Josiel, vai um pouquinho mais para cima, que tem um pouquinho mais de pergunta antes. Vamos ver. Olha... Vou prometer ser rápido agora. Tem todo o pessoal que tá mandando boa noite. Mas, Magal, você matou um monte de pergunta em uma só. É isso que é bom. Ele perguntou uma coisa ali, você já matou 3, 4 que eu tinha para fazer. Aí, ó. E aí a gente toca o programa. É assim que, que o povo gosta de assistir, pô. Sim. Vamos lá. Olha, tem um aí que já passou, Josiel. Não, já passou. Pode voltar lá para baixo, que eu já vi. Pediram pro senhor, não vi aqui quem que pediu, acho que foi a Kissla, para falar um pouquinho sobre a situação do transporte de Campos. Uhum. Como que o senhor avalia? E aí eu faço um link com a pergunta que a gente tinha aqui no nosso roteiro. Campos de 96,
primeira eleição que o senhor ganhou, 30 anos atrás, né? 29 para ser mais exato, e Campos de 2025. Como que o senhor avalia, como que a gente pode fazer um paralelo de 30 anos de Campos e principalmente com a pergunta que a nossa amiga ali fez, que eu não consegui anotar o nome, quanto ao transporte da nossa cidade. Foi a Kissela, se eu não me engano. Sim. Então, Pedro, na verdade, quando você fala de a campanha política no passado, você não era nem nascido ainda. Estava longe de nascer. Estava longe. Então, na verdade, era uma campanha, porque a eleição no Brasil sempre foi uma festa popular. Quando tinha show, quando tinha brinde, enfim, sempre foi uma festa popular. Era uma alegria para a população quando se aproximava uma eleição. Era muito grande. E era uma festa realmente nas ruas. Depois o próprio político foi matando isso. Tirou os eventos, não pode ter show, depois não pode ter um brinde, dá um boné, dá uma camisa, aquelas coisas assim. Então o próprio político foi matando a campanha política. Hoje eu vejo, depois de 30 anos que você está falando, lá atrás, e todos que estão nos ouvindo com certeza vai concordar comigo, era uma coisa muito mais bonita e mais saudável. A campanha política era muito mais saudável, mais bonita, do que hoje as pessoas... O eleitor, tem muitos que votaram, ou milhares de pessoas que votaram, que não conhecem o seu candidato a vereador. Não conhecem. No passado, não. As pessoas iam de encontro, estavam na rua, conversando, nas grandes reuniões, as caminhadas, abraçando, conversando, a população conhecendo realmente quem era o candidato que ela queria votar. Hoje, não. Hoje, pelo avanço também da rede social, as pessoas fazem muita fake news e mentira. Tem uns caras que se apresentam como o rei da cocada. Nunca fez nada para ninguém. Ou não tiveram nenhuma experiência também, Nunca tiveram experiência. Com o povo. Não trabalharam, não sabem o que é um trabalho comunitário, não sabem o que é uma luta de quem mora nos bairros, com a falta de educação, com a falta da saúde, com a falta da limpeza pública, com a falta do transporte, que a doutora aqui está perguntando ali. Só corrigindo aqui rapidinho, quem fez a pergunta foi Leda Barbosa. Perfeito, é porque eu não consegui. Isso, aí ele não consegui ver o nome ali. Mas daqui a pouco eu vou dar a lida rapidinho para não ficar sem resposta algumas coisas. Então, na verdade, a campanha lá de trás, as eleições, era muito bonita e mais saudável para a gente. Tanto para o candidato quanto para o eleitor. E eu vejo hoje uma eleição completamente solta. É como eu falei, o eleitor votou, mas não conhece o candidato. Não conhece o candidato, votou através de cabos eleitorais. Ou não se identifica também com ele. Sem nenhum trabalho prestado à comunidade. Os políticos, né, se apresentam pela rede social, aquela história todinha, pregam um monte de fantasia, de fake news, e lá quem está ouvindo pensa que é verdade. Então hoje, a eleição de hoje está muito fantasiosa. Né? E o que era no passado era muito mais saudável. Quando falo do transporte, eu posso até aqui o seguinte: Leda, você acompanhou, que você já faz parte da nossa equipe há muito tempo, Leda, pessoa maravilhosa. O transporte em Campos, você sabe que existia o chamado lotação. Sim. A lotação, um monte de carro, tudo, a polícia atrás, guarda atrás, aquilo tudo. O que eu fiz? Isso na eleição, eu ganhei a eleição também em 2008 para vereador, reeleito mais uma vez. Rosinha foi eleita, né? Rosinha foi eleita prefeita de Campos e eu virei líder do governo de Rosinha na Câmara. E com isso, eu chamei a Rosinha, prefeita lá em casa, chamei o pessoal representando o transporte alternativo, o que sonhava em ser, né? Mas tudo clandestino, e eu chamei as pessoas responsáveis que poderiam criar as cooperativas. Na minha casa, a prefeita Rosinha lá em casa, de madrugada, com o líder do transporte das vans, nós conseguimos implantar um projeto e legalizar o transporte alternativo, que era a lotação? Era a lotação. Uhum. Depois nós criamos, claro, as vans, tudo organizado. Criamos as cooperativas e legalizou o transporte alternativo. Quem legalizou o transporte alternativo em Campos foi a prefeita Rosinha, em uma reunião feita lá em casa. Então, eu sempre trabalhei para estar firme nas comunidades, principalmente no transporte. Hoje, a gente falar de transporte em Campos, não tem. O senhor me corrija, mas só atuou na pasta também, né? Eu fui secretário de transporte, mas que a Secretaria de Transporte não mexe com a questão de ônibus, essas coisas, não. Porque sempre foi a IMUT e depois agora se tornou a MTT. Sim. Lá a Secretaria de Transporte cuidava de outras coisas também.
onde eu fui secretário em 2005. O doutor Alexandre Mocaibe era prefeito e o vice Roberto Henriques me fizeram um convite para me atuar na Secretaria de Transporte. Fiquei pouco tempo na Secretaria de Transporte, porque no período que eu estava secretário, em 2005, a Rosinha era governadora e me fez um convite para me assumir a superintendência do Estado, norte e noroeste do Estado. E eu assumi, então, a superintendência do Estado do governo Rosinha, por isso eu deixei a Secretaria de Transporte e agradeci o doutor Alexandre Mocaibe e o Roberto Henrique, são umas pessoas maravilhosas também. Então, o transporte em Campos sempre teve dificuldade. Hoje, agora no governo, não conseguiu acertar ainda o transporte. Não conseguiu. Você vê que as vans que estão fazendo o trabalho, né? Você vê a Baixada, muitos passageiros para só as vans. O norte do município teve problema agora, colocaram os ônibus. Você entrou em paralisação, acamparam em frente à prefeitura. E mesmo com uma possível, né, como a gente cobriu aqui no Jornal Voz de Campos, com uma dita... um acerto, né? Dito acerto com a prefeitura, diretamente com o Vladimir, por meio do Thiago Ferrugem, que hoje é chefe de gabinete dele. O IMTT colocou os ônibus para operarem lá, que são poucos, pelo que estão dizendo. Pouca coisa. E manteve. As vans tiveram que voltar a operar e os ônibus continuam lá também, né? Então, tem um impasse muito grande com a empresa também de bilhetagem, com a Rio Card. Então, a situação está bem diferente da sua época, né? Bem diferente, e nós temos certeza, por exemplo, quando você fala no transporte, você fala no comércio. Por que o comércio de Campos as ruas estão vazias, muitas lojas fechadas? Porque o transporte ajuda também. Um transporte de qualidade ajuda a trazer as pessoas do interior para o centro da cidade, para ir ao médico, fazer compra, enfim, para dar assistência ao comércio. O comércio está ruim, a questão também do transporte também está muito ruim. Então, o prefeito aí está com vontade de acertar, está no segundo mandato. Eu acredito que o transporte precisa de melhorar pelo menos 70%. Não, é verdade. A questão do transporte está bastante complicado mesmo. Tá, sim. O povo hoje está sofrendo pela questão do transporte no nosso município. As pessoas querem trabalhar, não conseguem, ou quando vai, chega tarde no serviço. Então está bastante complicado essa situação. O pessoal está aqui, ó, comentando, falando que o transporte está de péssima qualidade. Tá sim. Então, eu falei, a minha contribuição foi por aí. Quando eu, junto da Rosinha, legalizei o transporte alternativo em Campos. Foi um trabalho importante e sempre procurei fiscalizar também como vereador. E o mais importante na estreia nossa hoje, que eu tô vendo na rede social, tá bombando, hein? Tá bombando, tem muito comentário. Verdade. Quer ler mais uns comentários ali? Vamos lá. Tem mais pergunta aí pra cima, José. Vamos pegar mais uma ou duas pra gente encerrar, porque faltam 10 minutinhos, gente, pro nosso programa de hoje acabar. Infelizmente, olha aí, ó. A gente tem uma pergunta do nosso colega aqui de Rede Aurora, Edgar Júnior. Eita, pá. Narrador esportivo, locutor. Muito bom. Colega aí, apresento notícia fresquinha toda sexta-feira. Olha, Edgar diz, verdade, nós temos ainda o voto agregado em Campos, que é como se fosse um voto de cabresto. Há uma diferença muito grande se votar em Campos e Macaé, por exemplo. Em Macaé, só 2 vereadores antigos foram reeleitos. Em Campos, a renovação foi muito pouca, diz ele. Lá em cima, nós temos mais perguntas. O pessoal tá mandando um abraço ali também, tá dizendo que tá ligadinho aqui com a gente. Vamos lá. Agora sim a Kíssila. Agora eu achei. As 2 últimas perguntas estão aí, José. Olha, a Kíssila, ela diz que a Câmara precisa de Magal de volta. Vou lançar uma polêmica, Magal. Deixar na entrelinha aqui, o senhor responde como o senhor quiser. Teremos Magal de volta? Olha, eu acho que uma eleição puxa a outra. Logo agora, o ano que vem, nós temos uma eleição de deputado estadual, federal, senador, presidente da República, governador. Então, é uma eleição que vai ser muito disputada. Vai ser muito, tanto na Alerj quanto no Congresso Nacional, o próprio governo do Estado. É uma eleição muito disputada. Então, a gente falar de uma eleição de vereador lá na frente ainda, eu acho que primeiro nós temos que avançar, discutir bem essa eleição que vem agora, para saber quem vai representar o nosso Estado, porque o Estado tem que estar casado com o município, senão as coisas não andam. Tem que ser claro, né? E eu acho que é importante
que essa eleição agora tenha representante importante para que nós possamos votar, tanto para estadual, quanto para federal, quanto para senador e governador. E presidente da República, né? Que está essa demanda aí, que depois ficou negócio de esquerda e direita, o povo não fala outra coisa. Esquerda, direita, direita, esquerda, direita. O povo não come, o povo não tem remédio, o povo não tem nada que é através de esquerda e direita. O povo quer, sim, é um transporte de qualidade, o povo quer uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade que deixa a desejar também a saúde, não só em cama, em qualquer lugar do Brasil, saúde pública está fraca, está ruim. Então, o povo hoje está com essa mania. Bota uma camisa amarela, é Bolsonaro. Bota uma camisa vermelha, é Lula. Gente, nós, povo geral, né, precisamos de um serviço público de qualidade para atender a população. Seja esquerda ou direita, claro, você vê aí uma eleição que está sem ainda uma definição para o grupo da direita, Bolsonaro, né? Ele está inelegível, mas tem nomes bons ao lado dele para ser candidato a presidente da República. Tem Lula, que está governando o país, né? Então, na verdade, existe uma decisão importante ano que vem nessa eleição. Então, assim que passar essa eleição, nós vamos ver o Magal com a nossa família, nosso grupo. Como que nós vamos fazer um fechamento político, né? Para que nós possamos avançar, sim, passar bem para essa eleição e já pensar na 2028. 2028. E só pegando um gancho aqui, como o senhor falou, a questão do governo do estado e prefeitura. Tem que caminhar junto. Hoje a cidade amanheceu com as carretas com 4 eixos não pode entrar mais no município. Sim. A estrada do ceramista está fechada e não bota para funcionar. E o prefeito, para pressionar o DR, e tem que ter agilidade, fecha a cidade. Sim. Hoje amanheceu, foi uma loucura hoje. Os caminhoneiros querendo ir para casa não conseguia, porque não pode passar. Então, isso que precisa tá junto. Sim, isso que eu tô falando, isso é importante. Essa estrada ceramista precisa ser liberada o mais rápido possível. Porque quem tá sofrendo... Coloca o SIG e para. Os caminhoneiros. É um impasse de governo municipal, governo estadual. Isso, não pode ficar nessa briga. E quem pagar o pato é o povo. É verdade, você está coberto de razão. É a população. Nós estivemos lá na estrada dos ceramistas, pegamos ali aquele trevo do carvão, fomos até o único bloqueio que há realmente da pista inteira na ponte ali de Ururaí, já no final da estrada, pegando ali quase na BR. Foi ao ar na semana passada, no programa do Edmar, aqui na Rede Aurora, e assim, tem trecho ali, quase a estrada toda, que está em obra, que dá para passar uma pista. Dá para fazer o SIG-PARE, ou PARE-SIGA, como você preferir falar. Sim, tranquilamente. Sim. É isso, precisa, porque a cidade hoje amanheceu um caos. Por isso que o nosso programa é Campus Agora. Então, falar do que está acontecendo acontecendo. Através do site também. Através do site. Então, hoje o programa está um programa leve, um programa light. Estamos aqui contando a história do Magal. Desde 96 vem sempre trabalhando, sempre junto, com vários projetos, várias realizações no nosso município de Campos. Eu posso aqui falar que nesse período de 30 anos, nenhum vereador fez mais por Guarulhos do que Magal. Isso eu posso fazer um desafio aqui a qualquer um. E o que eu estou falando aqui é verdade. Nós temos trabalho na área da saúde, na educação, no social, no esporte. Então nós temos trabalho em tudo. Então, a família Magal, nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Quero deixar um recado. Que o nosso programa hoje está light. Tá light. Tá faltando uma polêmica, isso, né? Não, mas daqui pra frente, nos próximos programas, o programa vai ser... a pegar mais, né? Vai. Força. E já deixar um recado aqui, que, por meia dúzia, dizer que a família Magal está viva e está de pé. Eita glória! Aleluia! Amém! Magal, antes da gente encerrar, o programa não acabou ainda não. Não, acabou não. Claro. Tem tempo para mais uma pergunta. Isso. Nós temos 2 minutos. Eu vou deixar... Você vai fazer aquelas perguntas ainda? Vai, claro que vai ter. Vou deixar a cargo de vocês dois. Sim. Vamos falar sobre Bacelar ou sobre a eleição de 2024 para matar o programa de hoje? Olha, rapaz, falar eleição de 2024...
eu acho que ganharia um pouco de precisar de mais tempo. Mais tempo? Aí deixar para próxima. Deixar pro segundo programa? Aí nós vamos relatar tudo. Tudo que aconteceu, que é importante. Isso, por isso É muito importante, né? O povo de Campos precisa de saber o que aconteceu. Olha E aí. vai Isso. saber. E vai saber. Então- Com certeza, através da Rede Aurora. Vai ser aqui no Campus Vai agora. ser aqui no Campos agora. Esse lembrete para meia dor de pessoas já referindo na Já tá na eleição ligado de nessa 2024. É isso aí. Olha, na verdade, aqui só você vai fazer as perguntas. Vamos dar um exemplo rapidinho aqui só. Saúde, sempre trabalhamos firme. Com posto de saúde nós colocamos ambulância, que eu mesmo coloquei ambulância comunitária. Na área da educação eu criei mais de 2.000 bolsas de estudo para as crianças. Em várias escolas, criei dentro da legalidade, junto com o prefeito. O prefeito era o doutor Arnaldo Viana e dona Ilsa Viana, pessoa muito bacana, que me ajudou muito nessas bolsas de estudo. Eu criei lá na Câmara um convênio, porque não tinha, as escolas não tinham vaga para as crianças estudar. Então a maioria das crianças estava na rua. Então eu criei convênio com o Colégio Batista Fluminense, com o Cefa, com o Eucarístico, lá em Guarulhos, com várias escolas de Guarulhos, São Geraldo e tantas outras escolas. E eu consegui, com 13 escolas, atender acima de 2.000 crianças. Ficaram durante 9 anos com bolsa de estudo pela prefeitura. Isso é para quem, vereador, que conhece a necessidade da população e tem coragem de fazer. Então, criamos ainda 600 bolsas de estudo universitária, junto com o doutor Arnaldo também. E mais de 600 jovens se formaram através das nossas bolsas de estudo que nós damos nas faculdades. Todos são governos do doutor Agora, Arnaldo. o que tem hoje? Cadê as bolsas? Então, não, acabou, durou 10 anos o meu projeto de bolsa para os alunos e também para os alunos de faculdade. Aí no esporte, bem, o esporte, coisas importantes nós realizamos. Essas vilas olímpicas que tem em Campos aí, foi um projeto meu que eu mostrei para a prefeita Rosinha também lá em casa, em um jantar, e ela aceitou. Magal, já que você está falando dessas vilas olímpicas, eu também tenho um projeto importante para implantar em Campos, que são vilas olímpicas. Como você está tão interessado e você também tem esse projeto, vamos construir a primeira aqui no Parque Guarulhos. Escolhe o local aí. E lá pertinho, que é realmente um local muito bom mesmo, para se fazer vizinho CIEP, uma Vila Olímpica. Então, a primeira Vila Olímpica de Campos foi construída no Parque Guarulhos. Começou com essa junção, então, de duas ideias, a Isso. sua e da prefeita Rosinha, né? Então, ficou aí, construiu 7 vilas olímpicas, e são vários bairros, né, da cidade, mas o projeto é de Magal e de Rosinha. Isso aí, mandar um abraço aqui pra Lucimar, que tá acompanhando a gente também pelo Facebook. Lucimar Trindade. A Ana Paula, o Binho tá lá ligadinho, a família Silas, Rosilda, o Marlon, tá todo mundo lá ligadinho lá, mandar um abraço, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente. Eu quero só falar pro Isso, pessoal muito boa audiência. que está acompanhando aí, porque hoje são muitas perguntas, é estreia do programa, tenho certeza que vocês Isso. são pessoas maravilhosas que estão acompanhando aí a nossa programação. Dizer a vocês que na quarta-feira talvez tenha menos perguntas. Na segunda-feira. Segunda. Isso. Na Às segu- 20 horas. Segunda-feira, toda segunda, às 20 horas. Aí sim, nós vamos ter um tempo mais de ler os comentários, de responder a vocês. Vai ser muito legal vocês estão fazendo hoje. Crescer ainda mais a nossa audiência, que a Rede Aurora já é líder, né? Já é líder. É Sempre verdade. foi. Isso. Até porque, gente... Alô, Edmar Pitac, um abraço. Essa dinâmica de pergunta não vai ser sempre no programa, né? Sim. O programa é para trazer notícias, né? O formato que vocês vão adotar. Tô aqui só como convidado, tá, gente? Vocês vão ter que me aturar na segunda-feira, não, prometo. Então vai ser um formato de trazer notícia, o que tá acontecendo na cidade realmente agora. Isso. Então, esse formato, eu aqui na bancada, representando a Rede Aurora, fazendo as perguntas pro Magal, é para apresentar um pouco mais e conhecer, obviamente, né, de forma pessoal, a história do Magal para vocês que estão aí nos assistindo. Então, semana que vem tem mais algumas poucas perguntas para poder matar, né, Então, toda essa semana coisa que da vem você vai trajetória. estar junto aqui com a gente de novo. Perfeito, já aceitei o convite. Porque Já semana que vem aceitei o vai convite. mudar a continuidade, né? A gente faz a parte 2. Isso aí. Olha, antes da gente encerrar, então, quero dizer pra você... Cadê aquela trilha de tensão, hein, José? O que a gente vai precisar agora. Trilha de tensão, de suspense, José. Por quê? Semana que vem, então, na segunda-feira, 8 horas da noite, tem a segunda edição. A segunda parte, né, desse programa especial que estreia o Campus agora aqui com o Jorge Magal, com o Luan, Ludmila, que vai estar aqui também na semana que vem. E a gente vai falar sobre 2018. 2018, Magal
teve uma forte ligação aí com um dos maiores nomes hoje da política do nosso estado, Sim. que pode vir a ser um dos principais nomes da política do nosso país. Então você vai ficar sabendo semana que vem, não é? Sim. E o principal, que o Luan já deu o recado, Isso. e que todo mundo quer saber. Eu também quero saber, gente. Eu tenho a minha pergunta aqui, mas eu quero saber do que aconteceu, das entrelinhas de 2024. Magal seria candidato a prefeito de Campos, retirou. Foi candidato a vereador, retirou. Mas por quê? E vereador não, vereador chegou a retirar não. retirou? Não, retiramos de prefeito. A de Isso, a de prefeito. prefeito. Então, o que aconteceu na candidatura de vereador, Sim. o povo também não tá sabendo. Isso Vai aí. saber. E vai saber aqui. Então, nem eu tô sabendo direito o que aconteceu. É. Então, nós vamos descobrir juntos na segunda-feira que vem, tá bom? Olha, Magal, Luan... Pedro, se eu pedir licença você aqui também um bocadinho. Consideração, Porque, né? mas é uma... Eu quero que... É um sentimento mesmo. Ah. É uma família lá do Parque Guarulhos que está realmente passando um momento difícil. E ontem foi sepultada a senhora Dona Juraci, dali da Laje Guarulhense, Sabão Guarulhense, que é a família ali, é uma família muito tradicional. Ela faleceu no sábado e sepultou no dia de ontem, né? E a Dona Juraci. E hoje, uma filha dela que estava internada, a Marilza, também veio a falecer agora à tarde. Então, eu quero aqui, através da Rede Aurora, né, dizer os sentimentos à família que passa por esse momento muito difícil. Então, Fica então, né? fica os aí nossos sentimentos. esse sentimento à família que passa por esse momento difícil. Mas Deus está na frente de tudo. É isso aí. Mas vamos lá então para Olha, pra gente encerrar, Josiel, trilha de tensão de novo, porque agora chegou a hora que você tava esperando, a hora que eu tava esperando também, que eu vim aqui pra causar polêmica, pô. Não vim pra ficar fazendo perguntinha Só light. bate-papo. Só bate-papo. Eu quero ver polêmica mesmo, pra não usar outra palavra. Quero ver porrada. Olha, brincadeira, tá, Magal? Olha, como eu disse pra você aí no começo do nosso programa, eu sempre faço um ping-pong com os meus convidados, com os entrevistados do meu programa, e não seria diferente com o Magal aqui hoje. Então, quero saber, Magal, se você pode me resumir esses 10 nomes que eu separei. São pessoas, coisas, situações, tá? Em uma palavra. Então, começando, uma frase. Você me deu uma frase. Liberei uma frase, então, pra você, porque, Magal. na verdade, eu não sei os nomes, realmente eu não sei. Não, a gente nunca conta pro convidado. Sim, eu não sei os nomes. E aí posso, às vezes, que de uma palavra. Pode ficar muito pouco. Então, eu te pedi essa permissão. Perfeito, perfeito. A única regra, Magal, é não pensar muito. Sim. É na hora. Na hora. É ping-pong. Sim. Vamos lá, então. Luan, pode participar também, né? Não, vai. Vamos lá, Luan, que vai dar mais polêmica ainda. Não, Com pode. certeza, Luan. A gente começa, então, em uma palavra com Jorge e Luan Magal, começando com Rodrigo Bacelar. Em uma palavra, por favor, Magal, em uma frase. Deve a explicação muito grande, tanto a Magal quanto a nossa equipe de trabalho. É isso aí. Concorda? Concordo. Anthony e Rosinha Garotinho, em uma palavra. Em uma frase. São duas lideranças políticas que têm o meu respeito e eu tenho certeza o respeito do município de Campos, onde é a terra natal, enfim. São duas lideranças políticas que sempre respeitaram os seus eleitores. Vladimir Garotinho, em uma frase, Magal. Habilidoso, mas precisa de ouvir pessoa com mais experiência perto dele. Tem um aqui que a gente deveria até deixar pra semana que vem. Vou deixar por último. A atual situação de Campos. Quer responder, Luan? Muito complicado. A atual Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores, eu como falei, fiquei lá 20 anos, né? Como vereador, e a gente fazer uma crítica a um vereador, cada um tem suas ideias. Estou falando uma frase, quase fazendo um texto. Mas, na verdade, os vereadores, todos estão ali eleitos, né? Tem o meu respeito, sem nenhuma dúvida. Só que eu acho que os vereadores precisam estar mais presentes nas comunidades, porque lá que está o problema. Lá que está os problemas. Na Câmara é pouca coisa. É discussão, nas sessões, é importante, mas às vezes não leva a lugar nenhum. Aí, mas a presença de cada vereador, talvez estou até ajudando vocês. A presença dos vereadores
nas comunidades, talvez esteja faltando isso. Doutor Arnaldo Viana. Dispensa comentário que, além de ser um médico humanitário, pessoa maravilhosa, e também foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Verdade. Concorda, Luan? Concordo. Vamos pra polêmica agora, então. Me falaram, tá? Fontes me disseram que esse nome aqui daria polêmica, Magal. Eita. Tiago Calil. Tiago Calil? É, ou não tem polêmica? Rapaz, na verdade, deveria ter uma polêmica imensa. Mas eu vou dispensar esse comentário. Vai passar? Eu vou deixar vou deixar de comentar o nome. Perfeito. Eu passo então pro Solidariedade. Você quer fugir de polêmica? Partido Solidariedade? Partido Solidariedade. Então, Partido Solidariedade, eu já tive o prazer de ajudar o presidente em 2018, com mais de 1.600 votos em Campos para ele, deputado federal Áureo. E, na verdade, Campos deixa a desejar. Porque nós, candidatos do Solidariedade, estou falando em nome de todos os candidatos, 26 candidatos e candidatas, até hoje nós não conhecemos ainda o presidente do Solidariedade aqui de Campos. Nós não tivemos o prazer, durante a campanha, de conversar, de estar com o diretório, de estar com o presidente. Então, Campos esconderam o diretório do Solidariedade de todos nós candidatos. Por isso que talvez muitas coisas não deu certo. Luan? É verdade. Esconderam, sumiram, e é isso que eu tô falando. Na segunda-feira também está incluído Esse tema? esse tema de 2024. Perfeitamente. Então, como você pulou Thiago Calil, Magal, vamos colocar aqui... Não é que eu não quero responder a questão do Thiago Calil. Eu acho que não vale a pena. Perfeito, mas tem direito, total direito. Mas então, pra gente trocar, Edmar Pitac. Edmar Pitac dispensa comentário, um grande empresário, um amigo, pessoas que não medem esforço para estar também ajudando a população que precisa. Então, Edmar tá fora da curva. Tá ótimo. O Edmar é um companheiro, um amigo, como empresário e como bastidor da política, que Campos começou a conhecer mais Edmar mesmo através da Rede Aurora. Com os bastidores. Ele é um cara muito conhecido, claro. Sim. Mas através da política, dele ser uma pessoa muito polêmica, ele tem que falar, ele fala como diz, fala na lata, não manda recado. Então, Edmar, meus parabéns pela pessoa que você é e a sua família. Seu Zé, pessoa maravilhosa, Verdade. sua mãe, sua irmã. Família toda de Pitac é a família que merece e tem todo o nosso respeito. Verdade. É um empresário bem-sucedido, graças a Deus, a família, que não precisava estar assim na política, e ele está ali para ajudar o povo de Campos. Perfeito. Ele fala a verdade ali para o povo de Campos. Acho que ele isso cobra, é- ele vai em cima. Então, como ele é muito polêmico, mas ele é polêmico a favor do povo. É Nunca contra o unânime, povo. né? É unânime Verdade. essa ideia. Isso. Pra gente finalizar, então, Germando Santos é o penúltimo nome. Olha, Germando, eu já tive o prazer, né, de estar em uma reunião com ele aqui no ano de 2023, há 2 anos atrás. Tive um encontro com ele aqui, muito bacana, que o Edmar marcou, tive com ele, batendo um papo. Então, o Germando é um cara que, quando ele fica aqui, como diz o outro, colocando a cara na reta, como presidente dessa Rede Aurora, para dar oportunidade às pessoas, igual estou tendo essa oportunidade aqui hoje, Germando, recebo meus parabéns. Não gosto de só eu que tenho que falar isso, não. Acho que Todos nós. todos que você deu essa oportunidade de estar usando os microfones da Rede Aurora, você está no caminho certo. Eu tenho certeza que o seu sonho será realizado junto com toda a equipe da Rede Aurora, principalmente com o seu grande amigo Edmar. Isso aí. Olha, pra gente encerrar, então, o nome não poderia ser mais óbvio e, ao mesmo tempo, mais difícil, eu acredito. Pelo menos os outros convidados que eu recebo acham muito difícil tanto a pergunta 0 quanto essa daqui. E uma frase, então, Magal. Opa, uma frase Magal. Uma frase Magal. Como eu falei, eu nunca gostei de usar as pessoas. Eu sempre, tanto na política ou fora da política, eu sempre fui a mesma pessoa, Magal, morando no Parque Guarulhos, né? Junto da população, que seja de dia, que seja à noite, que seja noite chuvosa, de enchente, de estar com os caminhões tirando as mudanças dentro das lagoas, de estar socorrendo as pessoas, de ir para o rio, conseguir lá, igual nós conseguimos, 3 toneladas
de alimento no Rio de Janeiro para entregar às pessoas, na verdade, não é 3 toneladas, foram 3 mil sacolões que tinha 15 quilos em cada sacolões. Então, nós já conseguimos de uma vez só 3 mil sacolões e também água, leite, era a quantidade que não faltava para aquelas pessoas que estavam fora das suas casas, que estavam nas escolas, nas creches. Foi colocado, quando a água invadiu a região de Guarulhos, a Lagoa de Guarulhos, foi um sofrimento muito grande dessas pessoas, mas nós conseguimos ajudar. Então, eu sou essa pessoa, sim. Sou uma pessoa que tive como 20 anos de mandato de vereador, superintendente do Estado, secretário de Transporte, suplente estadual, suplente federal, de deputado federal, e eu sou a mesma pessoa. Eu me considero, porque eu tenho o apoio dos meus filhos, das minhas filhas, tá aqui um deles aqui, que é o mais velho, né? E as pessoas que eu encontro na rua, por onde eu passo, as pessoas estão me gritando, Magal com mandato ou sem mandato, eu sou a mesma pessoa para aquelas pessoas que precisam, que eu sei que precisa, eu conheço a necessidade de qualquer um. Do povo que mora em Campos, eu conheço. Magal, você conhece Xexé? Conheço Xexé e várias vezes. Você conhece Serrinha? Claro. Quantas vezes? Reuniões, visita, ajuda, né? Os bairros de Guarulhos não se fala, a Baixada Campista. Enfim, eu conheço o município de Campos de ponta a ponta. Por isso que eu tenho esse carinho da população, aonde, como eu falei, era vendedor de picolé, de panela, garçom, na maior luta, e não conseguimos vencer 6 eleições em Campos para vereador. Isso não é para qualquer um, porque eu sei que tem pessoas que gastam uma fortuna e não conseguiram chegar na Câmara até hoje. Não conseguiram uma. Não conseguiram nenhuma. Então, a gente, quando coloca nas mãos de Deus, a vitória vem de Deus para nós. E quando a gente concorremos um cargo, que às vezes não ganhamos a eleição, não tem problema nenhum, porque foi a vontade de Deus que é respeitada por mim e por nossa família e nossos amigos. Então, para você que confia, que gosta do nosso trabalho, que gosta de Magal como pessoa, como político, receba aqui um abraço do Magal. E aquelas pessoas às vezes mantêm uma diferença que o Magal às vezes tem por ciúme, eu não vou falar nem inveja, porque inveja é uma palavra pesada, muito suja, né? A inveja. Mas a gente percebe nas pessoas, por Magal morar dentro do Parque Guarulhos, conviver com um povo mais humilde e conseguir ganhar, ser vereador no município de Campos, 5 mandatos, como eu falei, 6, uma ficamos sem mandato, mas atuamos como 5 mandatos de vereador. Isso cria aquele troço nojento chamado inveja, ciúme, mas Deus queima esse tipo de coisa e nós andamos de cabeça erguida, seja em qualquer lugar desse município. Então, isso eu posso resumir mais um bocadinho. Magal. E o Luan, que é meu filho, acho que podia ter se falar melhor do que eu mesmo falar, mas você perguntou, tá tudo certo. É isso aí. Olha, passamos até 15 minutinhos. Isso, rapaz, é muita coisa, né? Vai conversando, ainda deixamos o próximo. Imagina segunda-feira. Olha, o pessoal tá dizendo Magal é povão, Magal é humano, e começo então aqui, já me despeço. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, Magal, Luan, a Ludmila, que não veio, né, hoje, não pôde estar aqui junto com a gente por conta do compromisso, né? E muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Deixo espaço para vocês, programa de vocês. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Rede Aurora, o Pietro aqui, o Josiel, nosso presidente Germano, o Edmar Pitac. Quero agradecer a cada um que está acompanhando a gente, tá ligadinho ali acompanhando. Eu tô percebendo aqui, a estreia foi muito boa. Muito. O programa foi muito bom, porque o povo sabe que a gente fala a verdade. Então, que uma pessoa, um candidato disputa 7 eleições para vereador, ele ganha 5, é porque ele tem serviço prestado. É isso aí. Não é porque ele tá contando história, não. Porque ele tem serviço prestado e o povo de Campos sempre aprovou Magal como o representante do nosso município. Então, quero mais uma vez agradecer a todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo. Uma ótima semana e que segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas, vamos estar aqui de novo com Campos Agora. Um abraço. Beleza. Finalizando, então, eu quero mais uma vez, primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer toda a direção da Rede Aurora, o nosso amigo que está ali na tecla pilotando ali, ó.
Receba um abraço aqui do Magal, do Luan Magal, de todo, é claro, de toda a nossa equipe, o grupo que acompanhou essa live durante 1h15. E eu quero dizer a você o seguinte, eu sei que aqui, na hora das perguntas, eu falei até rápido, por causa do tempo, mas segunda-feira eu vou falar mais concentrado, pode ter certeza disso aí, e vamos responder através da rede social as perguntas que nós não respondemos a vocês aqui hoje. Sim. Nós vamos responder amanhã, nós vamos estar respondendo aí com certeza. E fica ligado que vem aí o site oficial Campus Agora, que nós vamos fazer o lançamento, ainda vamos marcar o dia do lançamento do site. Campus Agora, esse site é original, nosso, né? E Campus Agora vai estar informando a população o que está acontecendo em campo a cada momento. Mas o site vai estar no ar e, claro, vai estar aqui junto nós com a equipe da Rede Aurora, segunda-feira, às 20 horas. Mais uma vez, se eu não respondi a vocês tudo que vocês me perguntaram, porque na verdade é muita coisa. Mas a gente vai dividindo, e ele dividiu muito bem aqui esse grande profissional. Um jovem que tem um talento imenso. Por isso que eu conversei com ele na quinta-feira, falei, acompanha nosso primeiro live, vamos lá com a gente. E agora, Luan já fez o convite ao vivo, né? Verdade, já é a revelação 2025. Opa. Pode ter certeza disso. É verdade. Fico feliz. Não, porque você, na verdade, nós estamos acompanhando o seu trabalho, né? E você está desenvolvendo muito bem. E a pessoa, quando sabe o que quer, que vai atrás, consegue o seu objetivo. E você já conseguiu, já está aqui na Rede Aurora. Isso é verdade. Então, o bastidor da Câmara já é com você. É uma casa polêmica. Então, a casa dos vereadores. Então, quero dizer a vocês, trabalhei com 8 prefeitos na cidade, me dou bem com todos os prefeitos da cidade, nunca tive problema com ninguém, nenhum prefeito, né? Eu, vereador, e os prefeitos que entravam e saíam, né? Um ganhava a eleição, outro depois... Enfim... 8 prefeitos que ocupou a prefeitura nesse período. Eu tive um relacionamento muito importante com eles, graças a Deus, muito, muito firme, sempre fui nas minhas decisões e vou continuar sendo firme nas minhas decisões. Não adianta ninguém tentar passar a perna ou fazer fofoquinha com inveja ou com ciúme de Magal, que vocês não vão conseguir. O político que está onde está e sabe e está procurando chegar onde eles querem chegar, não presta atenção em fofoca, não presta atenção na inveja. Do mesmo jeito que faz com vocês, eles vão para cá, fala comigo. Então, eu acho que nós que pensamos na política, pensando no município, Campus Agora, nós precisamos de estar mais junto, unido, conversar. Tira as fofocas de lado e vamos conversar. Qualquer político, eu sou uma pessoa que conversa com os políticos. A política é uma arte, mas também é perigosa a política. Quando você deixa se encostar em você, muitas pessoas que não mereciam estar perto de você. Isso aconteceu comigo. Eu estou orientando para não acontecer com você. A classe política de Campos, eu sempre tive minha independência, respeitando os grupos que sempre me apoiaram e eu apoiei. Sempre apoiei. Os apoios que eu dei, os apoios e recebi os apoios. Eu sou grato. Gratidão. Então, segunda-feira, nós temos muita coisa boa para contar para vocês. E de pouco a pouco vocês vão conseguir entender o objetivo do nosso programa Campus Agora, nosso site oficial, que já vai entrar no ar já. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos primeiro com Deus e com vocês que gostam, confia em Magal. Vamos continuar firmes junto, que o povo espera muito de nós. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser.